A história é uma tapeçaria tecida com fios de triunfo e tragédia, do conhecido e do desconhecido. É uma crônica da jornada da humanidade através do tempo, marcada por conquistas notáveis e mistérios duradouros. Embora tenhamos feito grandes progressos em desvendar as complexidades do passado, alguns enigmas continuam a escapar à nossa compreensão. Esses mistérios não resolvidos servem como lembretes desafiadores dos limites do nosso conhecimento e da capacidade ilimitada da experiência humana de nos surpreender e intrigar. Esses mistérios, muitas vezes envoltos em especulação e debate, cativam nossa imaginação e alimentam nossa curiosidade. Eles nos transportam para diferentes épocas e lugares, convidando-nos a ponderar sobre o desconhecido e a lidar com a possibilidade de que alguns segredos talvez nunca sejam totalmente revelados. De civilizações desaparecidas a desaparecimentos inexplicáveis, esses enigmas desafiam nossa compreensão do mundo e nos lembram de que o passado nem sempre está gravado em pedra. Nesta exploração dos mistérios não resolvidos mais intrigantes da história, mergulhamos nas profundezas desses enigmas, examinando o contexto histórico, as evidências e as questões duradouras que os cercam. Junte-se a nós nesta jornada através do tempo, em busca de respostas para alguns dos quebra-cabeças mais complexos da história. Prepare-se para se surpreender, ficar perplexo e talvez até um pouco inquieto, pois os mistérios que estamos prestes a descobrir o farão questionar o que você pensava que sabia sobre o passado. Amelia Earhart, uma aviadora pioneira, desapareceu sobre o Oceano Pacífico em 1937 durante sua tentativa de circunnavegar o globo. Seu desaparecimento permanece como um dos mistérios mais duradouros do século XX, gerando inúmeras teorias e especulações. A jornada de Earhart capturou a atenção do mundo, e seu desaparecimento enviou ondas de choque por todo o planeta. Esforços de busca e resgate, os mais extensos da história até então, não encontraram nenhum vestígio de Earhart, seu navegador Fred Noonan ou de seu avião Lockheed Electra. Teorias sobre o desaparecimento de Earhart são abundantes, variando do plausível ao bizarro. Alguns acreditam que Earhart e Noonan ficaram sem combustível e caíram no vasto Pacífico, enquanto outros especulam que eles podem ter pousado em uma ilha remota, apenas para perecer de fome ou exposição. Uma teoria proeminente sugere que Earhart e Noonan podem ter pousado na ilha Gardner, agora conhecida como Nikumaroro, um atol remoto no Pacífico. Os defensores dessa teoria apontam para evidências como chamadas de rádio de socorro, possíveis sinais de habitação na ilha e artefatos que podem ter pertencido a Earhart ou Noonan. Apesar de buscas extensas e pesquisas em andamento, o mistério do desaparecimento de Amelia Earhart permanece sem solução. A falta de evidências conclusivas e a vastidão da área de busca continuam a alimentar especulações e debates, garantindo que o legado de Earhart, como uma aviadora ousada e um enigma duradouro, continue vivo. No final da década de 1960 e início da década de 1970, um serial killer conhecido como Zodíaco aterrorizou o norte da Califórnia, provocando a polícia e o público com mensagens criptografadas e cifras. O reino de terror do Zodíaco, caracterizado por uma série de assassinatos e comunicações enigmáticas, deixou uma marca indelével na psique americana. O modus operandi do Zodíaco frequentemente envolvia atacar casais em áreas isoladas, deixando um rastro de medo e incerteza por onde passava. Suas cartas ameaçadoras, frequentemente enviadas a jornais, continham relatos de seus crimes, símbolos criptografados e ameaças de mais violência. Seção 5. Um rastro que esfriou. Apesar de uma investigação em grande escala e inúmeros suspeitos, o assassino do Zodíaco nunca foi pego. O caso esfriou, mas o mistério da identidade e dos motivos do Zodíaco
continua a fascinar e assombrar a imaginação do público. Várias teorias foram propostas ao longo dos anos, mas nenhuma foi definitivamente comprovada. Alguns acreditam que o Zodíaco pode ter sido um decifrador de códigos habilidoso, enquanto outros especulam que ele pode ter tido experiência em aplicação da lei ou no serviço militar. O caso do assassino do Zodíaco permanece como um dos casos de serial killer não resolvidos mais infames da história americana. A combinação de mensagens criptografadas, assassinatos não resolvidos e a capacidade do assassino de escapar da captura continuam a cativar e intrigar, garantindo que a lenda do Zodíaco continue viva. Seção 6. A Colônia Perdida, de Roanoke. Desaparecidos sem deixar vestígios. Em 1587, um grupo de colonos ingleses chegou à ilha Roanoke, na costa do que hoje é a Carolina do Norte, estabelecendo a primeira colônia inglesa no Novo Mundo. Liderados por John White, os colonos enfrentaram condições difíceis e suprimentos cada vez menores. White retornou à Inglaterra para buscar suprimentos, deixando para trás 115 colonos, incluindo sua neta, Virginia Dare, a primeira criança inglesa nascida nas Américas. Quando White retornou a Roanoke em 1590, ele encontrou a colônia abandonada. A única pista sobre o destino dos colonos foi a palavra Croatoan, esculpida em um poste, e as letras CRO gravadas em uma árvore. Seção 7. O mistério de Roanoke permanece. O desaparecimento dos colonos de Roanoke permanece como um dos mistérios mais duradouros da história americana. Teorias abundam, variando da assimilação com tribos indígenas a doenças, fome ou conflito com populações indígenas. Alguns historiadores acreditam que os colonos podem ter se mudado para a ilha Croatoan, agora Ilha Hatteras, lar de uma tribo indígena amigável, conforme indicado pela inscrição no poste. No entanto, nenhuma evidência conclusiva foi encontrada para apoiar esta ou qualquer outra teoria. O mistério da colônia perdida de Roanoke continua a cativar e intrigar, servindo como um lembrete dos desafios e incertezas enfrentados pelos primeiros exploradores e o poder duradouro do desconhecido. Seção 8. O mistério do Mary Celeste, a deriva e deserto. O Mary Celeste, um brigue mercante americano, foi encontrado à deriva e deserto no Oceano Atlântico em 1872. O navio estava em condições de navegar, e sua carga estava praticamente intacta, mas a tripulação, junto com a esposa e a filha do capitão, havia desaparecido sem deixar vestígios. A descoberta do Mary Celeste gerou uma onda de especulação e intriga. O diário de bordo do navio estava atualizado, e não havia sinais de luta ou crime. Os pertences da tripulação, incluindo seus cachimbos e instrumentos de navegação, estavam intactos, sugerindo que eles haviam partido às pressas, mas em circunstâncias misteriosas. Seção 9. Teorias e especulações. As teorias em torno do estado de abandono do Mary Celeste variam de pirataria a motim, atividade paranormal ou até mesmo um ataque de monstro marinho. Alguns especulam que a tripulação pode ter abandonado o navio após uma tromba d'água ou uma liberação repentina de gás metano da carga, enquanto outros acreditam que uma onda gigante pode tê-los varrido para fora do convés. Apesar de inúmeras investigações e teorias, o destino da tripulação do Mary Celeste permanece um mistério. A falta de evidências conclusivas e as circunstâncias misteriosas que cercam a descoberta do navio continuam a alimentar especulações, garantindo que o Mary Celeste permaneça um enigma marítimo. Seção 10. Jack, o Estripador. Terror no East End de Londres. Em 1888, o distrito de Whitechapel, em Londres, foi aterrorizado por um serial killer conhecido como Jack, o Estripador. As vítimas do Estripador, todas mulheres, foram brutalmente assassinadas, com suas gargantas cortadas e seus corpos mutilados.
O reino de terror de Jack, o Estripador, tomou conta de Londres, e a polícia ficou perplexa com a brutalidade e a capacidade de o assassino se esquivar da captura. Apesar de uma caçada humana em massa e inúmeros suspeitos, Jack, o Estripador, nunca foi pego, e sua verdadeira identidade permanece um mistério até hoje.